capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses. O tema desse capítulo é plena confiança em Cristo. Versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que têm espírito de cachorro. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Essa prática da circuncisão é do judaísmo. É uma prática do judaísmo, da Torá, do Antigo Testamento. E o que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo pregava numa cidade e os apóstolos Timóteo, Pedro, Tiago, João, etc. e tal, deixavam o povo lá orientado aos judeus, os do judaísmo. Os que defendiam o judaísmo iam por trás tentando desfazer aquele trabalho todo. E Paulo, misericórdia, no versículo 2 aqui, ele começa dizendo, cuidado com os cães. É uma denominação que ele está dando para pessoas que têm esse tipo de prática, de tirar a fé dos outros, em detrimento de impor a sua. E olha que era o judaísmo, né? Só que eles se opunham ao cristianismo, eles não aceitaram Cristo, até hoje não aceitam. E aí dava errado, porque eles queriam trazer o povo para o jugo da lei. Falsa circuncisão. Ou mutilação, que é uma operação de Firmose. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão. Porque aqui é o seguinte, aqui é o cumprimento. Aquela circuncisão lá do judaísmo é um tipo da circuncisão que haveria de vir. Aquela circuncisão na carne, da Torá, do judaísmo, é um tipo da circuncisão no espírito. É o que Paulo está dizendo aqui, a nossa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito, a verdadeira circuncisão é pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal, porque Paulo era judeu. Paulo foi criado no judaísmo para tal confiança. Se alguém pensa, aí ele agora vai trazer esse ponto. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, na lei, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, Paulo praticou, ao 8º dia ele praticaram a circuncisão, ele cumpriu a lei. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, vejam só, ele vai enumerar aqui mais coisas. Verdadeiro hebreu de verdade. Quanto à lei, fui fariseu, era rigoroso o farisaísmo, que é essa imposição hoje que tem religiosa aí, ou você faz ou você vai para o inferno. Se você não for da minha, você vai, tudo vai para o inferno. O povo é cheio de traumas aí, crentes no divã, precisando de psicólogo por causa da pressão psicológica na cabeça. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ignorei tudo isso para ficar do lado de Cristo.
Mas mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo Jesus é superior a tudo, ele está dizendo aqui. Superior a tudo. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. É isso que importa, rapaz. Tudo mais é supérfluo. Tudo mais é supérfluo. Ser encontrado, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo Jesus e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, porque ele era mestre da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Não é o teu seminário, não é o teu PhD, não é o teu DDD, não é o teu hebraico, não é o teu grego, não é o teu doutorado. É pelo Espírito. Nada contra tudo isso. Nada contra o estudo da palavra, mas não é por aí. É pelo Espírito. Mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Por quê, gente? Porque a fé, ela não discrimina. Imagina se a fé fosse só dos doutores, dos letrados, dos estudiosos, dos pastores, dos bispos, dos PhDs. E o humilde, o varredor de rua, o vendedor de pipoca, ficaria onde? Então Deus aniquila tudo isso, bota tudo isso embaixo da fé. Isso tudo é inferior, ou a fé está acima de tudo. Quero conhecer Cristo, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se você começar a enfatizar muito as coisas deste mundo, o conhecimento, o dinheiro, a posição, você vai ficar inchado no seu ego e não vai conseguir chegar no nível que Deus quer que nós cheguemos, venhamos a chegar, alcancemos, que é o nível da fé, a fé perfeita. Vamos ao versículo, a partir do versículo 12. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você tem que ter essa percepção de que você foi chamado por Deus, não para ser um mundano, para ser alguém melhor. Não adianta você ir à igreja e continuar feito um porco, vivendo feito um porco, feito um cachorro. Não adianta. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Entende? Não adianta você ficar pensando, meu Deus, o meu passado. Você cria um trauma. Não, se eu tivesse lá no mundo, se eu tivesse me casado com aquela, hoje eu seria isso. É Cristo acima de tudo. Você foi chamado para Cristo, para mais nada. Parece um legalismo, parece uma coisa radical, um radicalismo, mas é isso. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tem que ter a mente de Cristo, tem que entender o que Deus quer sentir. Tão somente vivamos
de acordo com o que já alcançamos. Um dia melhor do que o outro, um mês melhor do que o outro. Você não pode hoje estar vivendo de forma alguma da mesma forma que você vivia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 3, 4, 5 meses atrás. Se você entrou no evangelho, se Cristo te chamou, não é na igreja não, denominação nenhuma não, é na fé de Cristo. Tu tens que melhorar dia a dia. Você não pode não ser perfeito, mas você tem que estar buscando a perfeição. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Tem um padrão cristão, não uma obrigação, não uma coisa imposta pelo medo, é uma coisa apresentada pelo exemplo. Então, vem pastores aí, cheio de nojeiras, e te força a ter uma santidade. E quando você vai ver eles mesmos, bispos, pregadores, mensageiros, evangelistas, seja o que for, eles mesmos não dão exemplos, mas te impõem uma carga que a Bíblia diz que eles mesmos não querem mover com o dedo, o Senhor Jesus Cristo diz. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Agora, ele aqui não está falando da prostituta não, gente. Ele não está falando do cachaceiro, do maconheiro. Ele está falando de crentes. Crentes que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Na igreja é uma coisa. Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, irmão, boa noite. Paz de Deus, salve Deus. Quando sai dali, vai para a casa da amante, vai para o fundo do quintal fumar o cigarro, vai para a casa da vizinha fofocar, vai, sei lá para onde, para as rodas de bebida lá no interior para ninguém ver. Ou tu acha que não tem? Tem, que eu sei que tem. Eu sei que tem. Não venha dizer que não, porque tem. Falsos crentes, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Aí, ó, vai para as farras, vai para as mesas fartas. O estômago, o Deus, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles chegam a dizer: fui na festa ali, comi que só. Na rodinha ele diz: eu peguei a menina tal ali, peguei a fulaninha ali, ó. Peguei a fulaninha, peguei 3. Aquelas crentinhas lá, eu já peguei 3. Na rodinha. É isso mesmo que está acontecendo. E pior. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Isso aqui é que é bom. Está na presença de Cristo, que tem o poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês, que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor.